O ser humano, assim como todas as espécies que habitam o nosso planeta, vem desde seus primórdios reproduzindo-se e evoluindo. E é graças ao instinto animal do homem que a perpetuação da raça humana está assegurada. Neste vídeo, vamos conhecer os aparelhos reprodutores, a fecundação, o nascimento dos bebês e entender um pouco da sexualidade humana tão importante em nossas vidas e tão pouco conhecida. Se você convida um amigo para assistir uma palestra sobre educação sexual, vou até encenar um pouco. O camarada faz isso aqui. Educação sexual, o que eu tenho que aprender? Eu já sei tudo. E não vai não. E não abre um livro não, e não abre uma revista, e não tem a menor noção de como são os genitais femininos. E eu diria que ele não conhece nem o próprio pinto, para falar português. Mas também veremos as doenças que atacam os aparelhos reprodutores e a AIDS, uma doença sexualmente transmissível que tornou-se a peste negra do século XX. Então é fundamental que vocês, nessa idade, nessa faixa de idade, se preocupem com AIDS, porque é um risco real. Vamos começar falando da reprodução. Os seres vivos, através da reprodução, geram novos seres vivos. Quando ocorre a fecundação, uma célula masculina e uma célula feminina se fundem para que um novo ser comece a se desenvolver. No caso dos seres humanos, a fecundação se dá quando o espermatozoide, a célula masculina, alcança o óvulo, a célula feminina. Mas vamos entender isso melhor conhecendo o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino e todo o processo que capacita homens e mulheres a gerarem novos seres de sua espécie. Assim, saberemos dar o verdadeiro valor ao incrível relacionamento afetivo dos seres humanos. A relação sexual é uma coisa que foi muito vilipendiada, foi muito desprezada. A partir da liberação sexual em 68, com o advento da pílula, começou-se a se transar à torto e direito, todo mundo com todo mundo, como se isso fosse uma brincadeira. O ser humano não é um animal, nós temos uma parte animal e uma parte de alma. Querer agir apenas como se nós fôssemos um espírito não funciona. E querer agir como se nós fôssemos apenas um animal também não funciona. Então, a relação sexual é um envolvimento afetivo entre duas pessoas que é uma coisa séria. Se você tem entre 10 e 19 anos, já deve ter notado que seu corpo tem sofrido mudanças. É comum que, ao longo da vida, nosso corpo sofra mudanças continuamente. Porém, é durante a adolescência que essas transformações são mais acentuadas. Dizemos então que o indivíduo está na puberdade, fase que se inicia dos 10 aos 14 anos, variando de pessoa para pessoa. As alterações que ocorrem em meninos e meninas na puberdade são causadas pelo aumento dos hormônios no organismo. Os hormônios são substâncias químicas responsáveis, entre outras funções, pelo desenvolvimento dos óvulos nas meninas e pela produção de espermatozoides nos meninos. A partir do momento em que os hormônios passam a ser produzidos com maior intensidade, mudanças no corpo também ocorrem. Um dos primeiros sinais é o crescimento de pelos na face, nas axilas e na região genital. Os pelos púbicos crescem em volta dos órgãos genitais externos, adquirindo um formato triangular nas mulheres e cobrindo os testículos nos homens. A quantidade varia de pessoa para pessoa, e nos homens, os pelos também podem crescer na região do peito. As mudanças no formato do corpo também são percebidas. As meninas vão ter aumento de peso, os quadris alargam-se, as coxas e a cintura tomam forma e os seios começam a crescer. Nos meninos, os ombros ficam mais largos, a barba começa a aparecer e há um aumento do tamanho dos testículos e do pênis.
Além disso, na fase da puberdade, as meninas têm a sua primeira menstruação e a eliminação de tecidos do útero e sangue através da vagina por cerca de 2 a 8 dias. Isso significa que a menina já tem capacidade de engravidar e seu início ocorre geralmente entre os 9 e os 18 anos. Os absorventes femininos comprados em farmácias e supermercados são então usados para recolher a menstruação. Para muitos adolescentes, a puberdade é um problema. As dúvidas, medos e preocupações, por muitas vezes, tornam esse momento um período difícil. O melhor é procurar com quem conversar, sejam seus pais, avós, tios, professores ou quem quer que seja que possa orientá-lo. De qualquer forma, um dia você vai descobrir que essa é uma das fases mais interessantes da sua vida, a fase da descoberta. O homem, a mulher e o maravilhoso dom da procriação. O homem, assim como a mulher, apresenta um conjunto de órgãos que o capacita para a reprodução. O pênis e o escroto são órgãos externos. O pênis é composto pelo corpo e pela glande, a porção mais alargada da extremidade, que é recoberta por uma prega de pele chamada prepúcio. Durante o banho, a glande deve ser exposta e limpa, pois a higiene dessa região é muito importante para evitar doenças. No interior do escroto, temos os testículos, responsáveis pela produção de espermatozoides e do hormônio sexual masculino. Depois que os espermatozoides são produzidos, ficam armazenados no epidídimo, que produz substâncias que possibilitam sua movimentação. Observe que o prolongamento no espermatozoide também é importante para a sua movimentação. Seu formato é decorrente de uma transformação da célula-mãe que dura cerca de 60 dias. Em cada mililitro de esperma de um homem saudável, pode haver de 60 a 120 milhões de espermatozoides. Quando há estímulo sexual, os espermatozoides são conduzidos pelo canal deferente até a próstata, que junto com a vesícula seminal produzem e armazenam líquidos ricos em vitamina C e açúcar, necessários à sobrevivência dos espermatozoides. Esses líquidos, juntamente com os espermatozoides, serão eliminados no momento da ejaculação. É o que conhecemos por esperma. O canal pelo qual o esperma percorre da próstata até ser expelido pelo pênis é chamado de uretra, também responsável pela eliminação da urina. Todo esse percurso para que o espermatozoide saia do testículo até alcançar o ambiente externo é realizado por contrações musculares. A ereção do pênis, que ocorre na excitação sexual, acontece quando seus vasos sanguíneos e seus tecidos recebem grande quantidade de sangue e dilatam-se. Depois da excitação e ereção, geralmente ocorre a ejaculação. Porém, é possível que haja ejaculação sem ereção e ereção sem ejaculação. Dessa forma, ao ser introduzido na vagina da mulher, o pênis enviará os espermatozoides até as trompas, onde ocorrerá a fecundação e a formação de um embrião. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos conhecer melhor o aparelho reprodutor feminino. Externamente, observamos a vulva, composta pelos lábios maiores, que quando aproximados cobrem e protegem a região, pelos lábios menores, pelo clítoris, abaixo do qual localiza-se o orifício da uretra, e a abertura da vagina. A mulher tem uma condição especial, a de gerar dentro de si outros seres humanos.
Isso acontece graças aos óvulos, células produzidas pelos ovários, dois órgãos alongados que também produzem os hormônios sexuais femininos, a progesterona e o estrogênio. Observe no desenho o aparelho reprodutor feminino. Os ovários ligam-se ao útero através das trompas de Falópio ou tubas uterinas. É pelas trompas que o óvulo vai se deslocar dos ovários em direção ao útero quando ocorrer a ovulação e a liberação de um óvulo maduro pelo ovário. Logo abaixo temos a vagina, um tubo de aproximadamente 8 centímetros que liga o aparelho reprodutor interno à área genital externa da mulher. Quando não está em estado de excitação, o canal vaginal não fica aberto, já que suas paredes encontram-se muito juntas. Porém, quando há excitação sexual, as paredes da vagina produzem um líquido que lubrifica e facilita a entrada do pênis. Além disso, o fluxo de sangue em suas paredes aumenta a pressão sobre o pênis, adaptando-se ao seu tamanho e facilitando sua estimulação. O tamanho e a posição do útero também mudam, facilitando a entrada do esperma. Ocorrem contrações musculares na vagina que vão ajudar essa entrada. São incríveis as modificações que ocorrem no corpo da mulher. Tudo para facilitar a fecundação e a formação de um novo ser vivo. Modificações, aliás, não são novidades no corpo da mulher. Todo mês, alterações provocam o sangramento do útero, que é a chamada menstruação. Ao nascer, a mulher possui cerca de 400 mil óvulos em estado inativo. Mas é geralmente entre 10 e 14 anos que o organismo vai produzir os hormônios responsáveis pela ovulação, a expulsão de um óvulo maduro pelo ovário. O óvulo vai então deslocar-se do ovário em direção ao útero por dentro da trompa. Ele levaria de 3 a 4 dias, apesar de permanecer vivo por apenas 24 horas após a ovulação. Se não for fecundado nesse período, irá se degenerar. Assim, os hormônios femininos, a progesterona e o estrogênio, deixam de ser produzidos, resultando na morte do tecido que reveste internamente o útero. Esse tecido será então expelido junto com o sangue venoso, ocorrendo a menstruação. Após esse período, um novo ciclo se inicia. O ovário recomeça a produção de hormônios e um novo tecido vai se formando para revestir o útero. A menstruação ocorre mensalmente na mulher durante todo o período fértil da sua vida, que é de aproximadamente 30 anos. Isso significa que ela não ficou grávida, ou seja, o óvulo não foi fecundado pelo espermatozoide. Porém, caso a menstruação não ocorra e isso não seja decorrente de qualquer problema de saúde da mulher, significa que o óvulo foi fecundado e ela está grávida. Isso acontece quando um homem se relaciona com uma mulher que está em período fértil. É claro que nesta fita não poderíamos responder a todas as suas perguntas, mas existem algumas mais comuns que apresentaremos a seguir. Para que as mulheres têm seios? Bem, na verdade, o seio não é apenas das mulheres. Os homens também têm seio. Só que nas mulheres, a glândula mamária, que é o que existe no seio, né? Nas mulheres cresce. E cresce de um tamanho
de um bom tamanho. A finalidade do seio para a espécie é a amamentação. A glândula mamária é a produção de leite. Só que há uma complexificação na espécie humana que o seio, principalmente o mamilo, tem terminais nervosos com grande sensibilidade sexual. Então, os seios femininos, eles esteticamente estão ligados à sexualidade e ligados, ora mais, ora menos. Entre os norte-americanos, os seios grandes parece que são apanágio da raça. No Brasil já não há tanta importância no seio, parece que se coloca mais importância sexual até nas nádegas, nas coxas e tal, né? Mas de qualquer modo, o seio, além da sua função estritamente biológica, que é a produção do leite e a amamentação da criança, ele tem também este lado que é biológico e psicológico, que seria o da atividade sexual, o desenvolvimento de uma sensibilidade orgástica no próprio seio. Por que alguns meninos apresentam pequenos seios? É normal que durante a puberdade o adolescente apresente um aumento no volume das glândulas mamárias, ou seja, que apareça um pequeno seio. Esse aumento é decorrente de uma tempestade hormonal que normalmente ocorre nessa idade. Não é preciso se preocupar com isso, porque é um fenômeno transitório, a glândula mamária retorna ao tamanho normal e não tem nenhuma relação com o ato da masturbação, como é comum as pessoas dessa idade pensar. O tamanho do pênis influi na relação sexual? Não, o tamanho do pênis não influi na relação sexual. Por quê? Porque a maior importância numa relação sexual é o envolvimento dessas duas pessoas. E esse envolvimento inclui no contato, no tocar, no sentir, no cheirar e no toque. Mais objetivo é a relação de dois indivíduos que estão apaixonados, que estão amando. Então, a coisa mais importante não é o pênis, é o envolvimento desses indivíduos, ou melhor, o amor. Durante o período de menstruação, a mulher não deve estudar, trabalhar e até mesmo nadar ou lavar os cabelos? Bom, com relação à menstruação, há que se ter em conta que há muito tabu sobre o fato. E praticamente tudo que se fala popularmente sobre a menstruação, que a mulher não possa trabalhar, lavar a cabeça, tomar banho, nadar, praticar algum esporte durante o período menstrual, tudo isso são preconceitos que foram gerados através dos tempos. Uma mulher menstruada, ela pode fazer toda e qualquer atividade que ela sempre fez. Nada impede que ela exerça a sua pessoalidade, nada impede que, inclusive, ela possa transar e, tomando os cuidados, o uso de o uso de um AB, o uso do mods e tal, ela pode até entrar numa piscina e nadar sem maiores preocupações. A questão é apenas estética e de higiene. A primeira relação sexual engravida? A primeira relação sexual pode acarretar uma gravidez, sim, se a menina estiver no período fértil, que normalmente ocorre em torno do 14º dia após a menstruação. Portanto, se a gravidez não for desejada, é necessário tomar as devidas precauções. Como saber se o tamanho do pênis é normal? Bom, como saber se o tamanho do pênis é normal? Isso é uma questão meio machista, mas é claro que isso passa na cabeça de todo adolescente e o preocupa. Anatomicamente, em torno de 13, 14 centímetros é a média do tamanho de um pênis. Pode se estender a mais, até 17, 18 centímetros, ou a menos, até 9 centímetros. Fora destas circunstâncias, você tem um pênis anormal, ou seja, ou muito pequeno ou muito grande. Na verdade, isto também é secundário, porque mesmo um pênis pequeno pode funcionar perfeitamente, é um órgão de prazer, não é um órgão de luta. E
um pênis grande já pode causar problemas no sentido de acoplagem com o sexo oposto, né? Mas, anatomicamente, pode-se ter em mente que um pênis aí em torno de seus 14 centímetros é absolutamente normal. O que é orgasmo? O orgasmo é a explosão energética de duas pessoas apaixonadas que estão plenos dentro do seu próprio ser. O que é essa plenitude? É essa sementinha que tem dentro de cada um, que desperta um no outro, e esse contato com esse outro, com esse polo oposto, que isso é muito colocado no Tantra, no Yin e no Yang, que desperta onde a vagina é um polo negativo e o pênis é um polo positivo. Então, quando junta esse encontro desses dois órgãos genitais, existe a explosão. Agora, só que essa explosão precisa de algo maior. E esse algo maior é esse contato com esse outro. E esse contato é a entrega desse indivíduo para o outro. O entregar é o perder o controle, e é o medo nosso hoje em dia, é de perder esse controle. Quando nós conseguimos perder esse controle nessa relação, se chega ao que o homem hoje em dia chama de orgasmo, ou que sempre chamou. É essencial que todos os seres humanos conheçam e cuidem dos seus sistemas reprodutores, pois são peças muito importantes no funcionamento do corpo humano. No próximo volume, vamos conhecer melhor a gravidez.